Então, galera, vamos continuar com o vídeo e como eu falei, vamos ver aqui alguns exercícios de função contínua, beleza? Aplicação de função contínua, da definição, né? Então, considere esse aqui, ó. Primeiro, ó, vamos verificar se essa função é contínua, né? No P igual a 1, beleza? Se estiver muito apagado aí, ó, deixa eu escrever aqui. Vou pegar e escrever de azul, porque o meu preto... f de x é igual, né? ax mais 1 para x maior ou igual que 1 e 2x se x for menor que 1, beleza? Então, ó, para qualquer valor de x, se você for construir o gráfico, né, disso aqui, ó, se x for maior ou igual que 1, você vai usar essa função. Se x for menor que 1, você aplica para essa função, beleza? Então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos calcular, ó. Só dar uma dica para vocês, né? No vídeo anterior que eu defini a função contínua, aí eu já estava passando alguns critérios para você verificar se a função era contínua. Então, ó, para facilitar mais ainda, ó, se você quiser verificar se uma função é contínua em P, basta olhar para isso aqui, ó. Se existe esse P pertencente ao domínio da função, beleza? Se existe o limite de f de x quando x tende a P. E depois, se o limite de f de x quando x tende a P foi igual a f de P. Então, ó, a gente fazia direto essa terceira condição, tá vendo? Então, ó, o que nós vamos fazer? Antes de já calcular isso aqui, ó, vamos verificar primeiro se o limite existe, ok? Então, ó, a primeira condição, o P pertence ao domínio. Então, ó, P igual a 1, então, ó, se x for maior ou igual que 1, tá vendo? Então, você usa essa função, então tá no domínio. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa é calcular o limite de f de x quando x tende a 1, né? Só que o que acontece? Como a gente tem duas funções, uma para maior ou igual que x e outra para menor, então a gente tem que fazer os limites laterais. Beleza? E isso a gente já fez, né? Então nós vamos calcular, ó. Quando x tender a 1 pela esquerda e pela direita, aí a gente vai concluir. Se o limite existir, né? Se o limite existir, aí a gente vai para a terceira. Se ele não existir, já para aqui, tá bom? Então, ó, nós vamos calcular o limite de f de x quando x tender a 1 pela direita, ok? Isso é igual ao limite, né? De quem? Quando x tende a 1 pela direita, né? Você pode olhar, ó, x está aqui, ó, 1 está aqui, né? 1 está aqui e x está aproximando dele pela direita. Então, x ele é maior do que 1. X é maior que 1 para essa função. Então, x mais 1 quando x tender a 1 pela direita. Quando x tender a 1 pela direita, dá 2. Ok? Agora, nós vamos calcular o limite quando x tender a 1 pela esquerda. f de x quando x tender a 1 pela esquerda. Isso é igual ao limite. X tender a 1 pela esquerda, tá aqui, né? X tender a 1 pela esquerda. Significa que x, ó, ele é menor que 1. Então, x é menor que 1 para essa função. Ó. Então, vai ficar o limite de 2x quando x tender a 1 pela esquerda. Quando x tende a 1 pela esquerda, dá 2. Ora, pela esquerda e pela direita, tá dando 2. Então, fechou, né? Então, os limites laterais existem e são iguais. Então, limite de f de x quando x tender a 1, isso é igual a 2. Beleza? Pronto. Já existe o limite. Então, essa segunda aqui, ó, ok. Beleza? A primeira também já estava ok, né? Agora nós vamos para a terceira condição. Então, basta fazer isso. Ó. A terceira condição, o que a gente tem que fazer? Ó? O limite de f de x, a gente já achou. Deu quanto? 2. Falta encontrar quem? F de P. Então, ó, a terceira condição, né? Então, vamos lá. Ó. Quem é f de P? Quem é f de P? P pra gente é 1. Então, f de 1 é igual a quanto? Onde que nós vamos olhar f de 1? Na nossa função, né? Quando x for 1, que função que eu uso? Eu tenho que usar essa aqui, porque aqui está maior ou igual. Ó. Porque quando x for maior ou igual que 1, eu uso essa função. Então, vai ser, ó, eu vou usar, né? f de x igual a x mais 1. Por quê? Porque eu vou usar essa função quando x for exatamente igual a 1. Então, f de 1 é igual a 2, tá vendo? Basta substituir. Dá 1 mais 1, né? Que dá 2. Beleza? Então, f de 1 é igual a 2. Pronto. Olha para você ver. Então, vamos para a conclusão.
Então o limite de f de x quando x tender a 1 é igual a quanto? Tem que ser f de p, né? Só que o p pra gente é 1. Então, aqui é 1. Aí, ó, quem é esse limite? Quanto que vale? 2. E quanto que vale a imagem? 2. Ou seja, conclusão, ó, f é contínua em p igual a 1. Fechou. Acabou. Então, a função é contínua em p igual a 1. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Vou pegar um outro exemplo aqui, né? Claro. O que nós vamos fazer? Ó? Vamos verificar se essa função é contínua em outro ponto. Aí eu vou pegar um outro exemplo aqui. Beleza? Então, eu peguei esse exemplo aqui. Ó. Vou apagar. Então, vou pegar f de x. Pegar f de x. Exemplo, né? F de x é igual, né? A x ao quadrado mais 1, né? Se x for maior ou igual que 1, beleza? Aí eu vou pegar outra função, ó. X mais 1, ok? Se x for menor do que 1, beleza? Então eu quero olhar a continuidade dessa função, ó. Beleza? Então, deixa eu ver, aqui não tem 1 não. Aqui não tem 1 não. Só isso aqui, ó. Só isso aqui. Beleza? Aí eu quero olhar se essa função é contínua exatamente no 1. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Quais são os critérios, né, que eu vou ter que analisar? Então, ó, o que tem que acontecer? Tem que existir o ponto, né, pertencente ao domínio. Beleza? Então nós vamos analisar se o ponto, né, quem é o ponto, né? Não coloquei o ponto, ó. P igual a 1, né? Então, vou analisar. Para P igual a 1. Beleza? Então, ó. Existe o ponto, então tá ok. Eu agora vou analisar esse limite aqui, ó, para verificar se esse limite existe. Então vamos lá. Limite de f de x quando x tender a 1. Aí do mesmo jeito, ó, x, quando for maior ou igual que 1, eu uso essa função. E quando x for menor do que 1, eu uso essa função, tá vendo? Então, ó, vou ter que fazer os limites laterais também, ó. Então, ó, limite, né, de f de x quando x tender a 1 pela direita. Então, x tender a 1 pela direita, então x está aqui, ó, x é maior do que 1. Quando x for maior do que 1, eu uso essa função, né, porque é maior ou igual. Então, vai ser igual ao limite de x ao quadrado quando x tende a 1 pela direita. Isso aqui dá 1 ao quadrado, que dá 1. Então, tá vendo? O limite vai para 1. Quando x, né, aproxima de 1, né, x aproxima de 1 pela direita. Agora eu vou analisar pela esquerda, ó. Limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Isso é igual ao limite. Quando x tende a 1 pela esquerda, ó, x está aqui, está aproximando de 1 pela esquerda. X é menor do que 1. Então eu vou usar essa função, ó. X mais 1. Quando x tende a 1 pela esquerda. Isso aqui dá 2. Opa, parou aqui então, ó. Então, ó, os limites laterais existem, mas são diferentes. O que concluímos? Que não existe esse limite aqui, ó. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Teriam que dar iguais. Então, não existe o limite de f de x, né? Quando x tende a quanto? A 1. Então, acabou. Se não existe isso aqui, então não tem como continuar. Porque esse limite aqui não existe. Isso aqui não existe, então não tem como continuar. Então, f não é contínua em P igual a 1. Acabou. Tá vendo? Então, parou aqui. Se os limites laterais não existem, existem, mas eles são diferentes, tá vendo? Os limites são diferentes. Então, não tem como você prosseguir, porque isso aqui eu já passei para vocês, os limites laterais. Beleza? Logo, esse limite aqui, essa função não é contínua. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer agora, né? Vou passar outro exemplo. Vou pegar agora, ó, a função modular. Eu vou verificar se essa função modular vai ser contínua no zero, né? Quero saber se a função modular ela é contínua no zero. Beleza? Então, na verdade, é a função módulo de x sobre x, né? Tá aqui, ó. Módulo de x sobre x. Eu quero saber se ela é contínua no zero. Ok?
Então, vou fazer. Exemplo, né? F de x é igual, né, ao módulo de x sobre x. Eu quero saber se essa função é contínua em p igual a zero. Beleza? Eu quero saber se essa função aqui é contínua em p igual a zero. Beleza? Então, primeira coisa, o que a gente tem que fazer, né? Então, ó, é definir o módulo, né? Então, ó, módulo de x é igual, né, a x se x for maior ou igual que zero e menos x se x for menor que zero. Tranquilo? Então, a definição de módulo, ó, nós vamos substituir aqui. Quando x for maior que zero, nós substituímos esse. Quando x for menor que zero, a gente substitui esse. Beleza? Então, vamos aos critérios, né? Então, primeira coisa, ó. O que vai acontecer, né? O zero tem que pertencer ao domínio, né? Tem que pertencer ao domínio da função. Beleza? Aí, o que acontece, ó? No zero, nós vamos calcular, né? Verificar se essa função ela é contínua no zero, certo? Então o que nós vamos fazer? O zero pertence ao domínio da função, certo? Por quê? Porque primeiro, o que você vai chegar e substituir o zero, fica 0 sobre 0, não. Primeiro, calma, né? Primeiro nós temos que ver quem é o módulo de x, beleza? Então você vai substituir por x, né? Primeiro você vai substituir por x, então vai ficar assim, ó, né? Vai ficar, ó, f de x é igual, né? O módulo de x, o que nós vamos fazer? O módulo de x vai ser o quê? Você vai substituir. Então vai ficar x sobre x, né? Isso aqui para x, ó, maior ou igual que zero, certo? E quem é isso aqui, né? Isso é exatamente x sobre x dá 1, tá vendo? Então, f de x é igual a 1 para x maior ou igual a zero. Beleza? Depois, ó, f de x, como é o módulo, eu estou substituindo o módulo, tá? Agora, para x menor que zero, ó, vai ficar, ó, menos x sobre x para x menor que zero. Porque isso aqui, ó, eu estou pegando da definição do módulo. Beleza? Aí vai ficar, ó, menos 1, porque vai ficar x sobre x dá 1, né? Com esse menos aqui dá ficar menos 1. Então, f de x é igual a menos 1 para x menor que zero. Ou seja, claramente a gente já vai ver que a função não vai ser nem contínua, né? Por quê? Porque, primeiro, os limites não vão nem existir, né? O limite não vai nem existir. Então, ó, primeira condição, ó, tem que existir quem? Zero pertencente ao domínio da função. Zero pertence ao domínio da função. Por quê? Quando x for maior ou igual que zero, dá 1. Então não tem problema. O segundo, o limite de f de x, quando x tender a 1, a 0, nós estamos analisando 0, tem que existir, né? Aí, para existir, nós vamos calcular lá os limites laterais, né? Limite de f de x, quando x tender a 0, pela direita. Isso aqui é o quê? É limite de quem? Quando x tende a 0 pela direita, que função que a gente usa, né? Quem é f de x quando x tende a 0 pela direita? Tá aqui, ó. 1. Quando x tende a 0 pela direita. E isso é igual a 1. Pela esquerda, limite de f de x, quando x tende a 0, pela esquerda, é igual ao limite. Quem é f de x quando x tende a 0 pela esquerda? É justamente menos 1, tá vendo? Quando x tende a 0 pela esquerda. E isso dá menos 1. Então acabou aqui, ó. Os limites laterais são diferentes, né? Então não tem como nem continuar, né, com o próximo tópico, beleza? Então, ó, f não é contínua, né, em p igual a zero. Pronto, acabou. Então, f não é contínua em p igual a zero. Então, essa função aqui, né, não é contínua em p igual a zero. Por quê? Pela direita dá 1, vai dar sempre 1, e pela esquerda, né, vai dar sempre menos 1. Você pode até tentar fazer o gráfico dela aí se você quiser. Aqui y e aqui x. Então, seria uma coisa assim, ó. Quando o x for menor que zero, né, tá aqui, ó, vai ser aqui, exatamente no menos 1. E quando o x for maior que zero, né, dá isso aqui, ó. Então, uma coisa desse tipo. Beleza? Então, esse aqui foi alguns exercícios. Aí eu vou passar um aqui para você tentar. Beleza? Verificar se a função é contínua, né? Deixa eu ver. Verificar se a função é contínua no 1. Então, vou passar um outro exemplo aqui para vocês. Tá? Para verificar se a função ela é contínua no 1.
f de x é igual a x. Então, não é no 1 não, é no 2, né? Então, ó, esse pincel eu vou deixar de lado. F de x é igual a x, se x for maior ou igual que 2, e x ao quadrado sobre 2, né? Se x for menor que 2. Eu quero verificar, né, se ela é contínua no 2. Beleza? Então, ó, primeira coisa que nós temos que fazer é verificar se o ponto pertence ao domínio. Então, por causa disso aqui, ó, x maior ou igual que 2 vai dar x. Então, o ponto pertence ao domínio. Beleza? Então, agora nós vamos para o cálculo do limite de f de x quando x tender a 2. Como a gente tem a função dividida em dois pedaços, né? Então nós vamos analisá-la. Tem que fazer lá os limites laterais, pela esquerda e pela direita. F de x quando x tender a 2 pela direita é igual ao limite. X tender a 2 pela direita está aqui. Então, x... Isso é igual a 2, né? Beleza? Então, ó, limite de f de x quando x tender a 2 pela esquerda, né? Isso é igual ao limite, beleza? Ao limite de quem é a função, né? Quando x tende a 2 pela esquerda, tá aqui, ó, x ao quadrado sobre 2 quando x tende a 2 pela esquerda. Ora, vai ficar, ó, 2 ao quadrado dá 4, sobre 2 dá 2. Então isso aqui dá 2. Então, ok, ó. Então, existe o limite de f de x quando x tende a 2. E é exatamente 2. Beleza? Então o limite existe e dá exatamente 2. Agora, e no 2, né? Vamos verificar a continuidade do 2, né? Que é isso que a gente tem que fazer. Então, ó. Primeiro, né? f de 2. Quem é a imagem do 2, né? Quando a gente for olhar, ó, f de 2 é exatamente quanto, né? Nós vamos usar essa função, ó. Exatamente f de x, porque aqui, ó, x é maior ou igual que 2. Então, f de 2 é exatamente 2. Só que 2 é exatamente o limite, tá vendo? Então, limite de f de x quando x tende a 2 é exatamente 2. Ou seja, f de 2. Isso aqui dá 2, né? Isso aqui também deu 2. Pronto. Então, f é contínua em p igual a 2. Acabou. Beleza? Então, essa função é contínua em p igual a 2. Beleza? Então, ó, alguns exemplos de continuidade, né, das funções. Beleza? Se você quiser, você pode esboçar o gráfico para você visualizar melhor. Beleza? Mas eu não quis esboçar, mas deu para calcular mesmo assim. Tranquilo? Então, muito obrigado aí. Esse foi mais um vídeo de hoje. Aí no próximo eu vou passar para vocês limites no infinito. Tranquilo? Então, valeu aí.